Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma videoaula de geometria analítica. O tema desta aula é produto de vetores. Vamos tratar principalmente de dois produtos, o produto escalar e o produto vetorial. Nós iremos analisar esses produtos tanto do ponto de vista de coordenadas quanto do ponto de vista de suas implicações geométricas. Veremos, por exemplo, que o produto escalar está relacionado ao ângulo entre dois vetores. E vamos ver que o produto vetorial está relacionado em seu módulo com a área do paralelogramo determinado por esses vetores. Então não saia daí, fiquemos até o final e aproveitemos essa aula o máximo possível. Então, a primeira coisa que precisamos entender em relação ao produto escalar é que trata-se de uma aplicação onde eu saio com dois vetores e eu retorno na saída com um número real. O produto escalar dessa forma transforma um par de vetores em um número real. Iremos definir esse produto da seguinte maneira. Sejam U e V vetores do espaço V. Definimos o produto escalar de U por V, cuja notação que iremos adotar é essa, como sendo a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Bem, existem várias formas de definir produto escalar, tá? Nós iremos utilizar essa daqui como a nossa definição principal. O produto escalar dessa forma será igual ao módulo de U vezes o módulo de V multiplicado pelo cosseno de θ, que é o ângulo formado entre U e V. Vale destacar que esse ângulo θ é um ângulo entre 0 e 180 graus. Daremos então continuidade com as propriedades operatórias do produto escalar. A primeira delas é que o produto escalar de um vetor por ele mesmo é sempre maior ou igual a zero. E este produto é nulo apenas sob a condição do vetor U ser igual a zero. Então, dados dois vetores, o produto escalar é sempre maior ou igual a zero, sendo igual a zero apenas quando este vetor U for o próprio vetor nulo. A segunda propriedade fala sobre a comutatividade do produto escalar. Nele, o produto entre dois vetores U e V é igual ao produto escalar do vetor V por U. O outro fala sobre a distributividade em relação à soma do produto escalar. Nele, nós temos que o produto de U por uma soma V com W é igual a um produto distribuído de U com V somado, neste caso, com um produto de V com W. A quarta e última propriedade, então, o produto escalar de alfa vezes U por V é alfa lá fora, multiplicado pelo produto escalar entre U e V. Bom, seguimos então com a definição do produto escalar, agora observando do ponto de vista das coordenadas. Então, considera aqui dois vetores tridimensionais, os vetores U, cujas coordenadas são x1, y1, z1, e o vetor V, cujas coordenadas são x2, y2 e z2. Vamos definir aqui o produto escalar entre esses dois vetores, obtido fazendo a soma dos produtos coordenada-coordenada. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma definição de um produto escalar a partir de coordenadas. Essa definição então é obtida fazendo o produto coordenada-coordenada e somando esses resultados. Dessa forma, nós definimos um produto escalar entre os vetores U e V. Tá? Existem outras formas de definir produto escalar. Essa daqui é a chamada definição do produto escalar usual.
Vamos dar sequência, então, aplicando a definição dada anteriormente a partir do seguinte exemplo. Então, dado dois vetores U e V, cujas coordenadas de U são expressas por 2, menos 1 e 5, as coordenadas de V, 3, 2 e menos 1, vamos determinar então o produto escalar de U por V. Bem, o produto escalar de U por V, cuja notação é essa, é um número real obtido fazendo a soma dos produtos coordenada a coordenada. Portanto, a primeira coordenada é 2, a primeira coordenada do V é 3, eu faço 2 vezes 3. A segunda coordenada do U é menos 1, a segunda coordenada do V é 2, então eu faço menos 1 vezes 2. Depois eu vou para a terceira coordenada do U, que é 5, multiplicada pela terceira coordenada do V, que é menos 1. Então, o número real obtido pelo produto escalar entre os vetores U e V é a soma de 6, menos 2, menos 5, que será igual a menos 1. Então, este é o valor do produto escalar entre esses dois vetores U e V. Bem, seguimos então com algumas observações. A primeira delas trata de relacionar o módulo de um vetor com o produto escalar. Tá? Lembrando da aula anterior sobre coordenadas e sobre módulo de um vetor, nós tínhamos então que o módulo do vetor V era calculado então fazendo a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente. Isso aqui é assunto da aula anterior, tá? Por outro lado, seguindo a definição que acabamos de dar de produto escalar, se eu fizer o produto escalar do vetor V pelo vetor V, eu tenho então que o produto escalar é dado por A vezes A, que é ao quadrado, mais B vezes V, que é B ao quadrado, mais C vezes C, que é C ao quadrado. Portanto, comparando esta fórmula 1 da aula anterior, sobre a definição do módulo de um vetor, e a forma 2, que é a forma do produto escalar de um vetor por ele mesmo, nós vemos uma relação entre módulo e produto escalar, porque nós temos os segundos membros muito parecidos entre si. Na verdade, nós temos que o quadrado da norma de V é igual ao produto escalar de V por V. Ou, equivalentemente, se você preferir, que o módulo de V é a raiz quadrada do produto escalar de V por ele mesmo. Tá? Dessa forma, você tem uma relação que permite ligar o módulo de um vetor com o produto escalar de um vetor por ele mesmo. Na segunda observação, nós teremos então a observação que vai falar sobre o ângulo entre dois vetores. Observem o seguinte: da forma como nós definimos produto escalar entre dois vetores de um ponto de vista geométrico, nós temos então que o produto entre U e V é dado pelo módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vamos analisar aqui o seguinte. Suponha então, no primeiro caso, vamos colocar aqui como primeiro caso, suponha então que o produto entre U e V seja maior do que zero. Se o produto entre U e V é maior do que zero, este produto terá sinal positivo. Nós já sabemos então que módulos são números positivos, portanto, para que nós tenhamos uma coerência entre os sinais do primeiro membro e do segundo membro, obrigatoriamente o cosseno deveria ser positivo. E para que o cosseno de um ângulo θ seja positivo, é necessário que este θ se localize entre 0 e 90 graus. Dessa forma,
quando o produto escalar entre U e V é maior do que zero, significa que θ, que é o ângulo entre U e V, é um ângulo agudo, estando então entre 0 e 90 graus. Por outro lado, quando estivermos analisando o caso 2, onde o produto escalar é negativo, aqui nós temos o sinal de menos, nós teríamos que, por coerência de sinal, ter também para o cosseno do θ um valor negativo. Só que quando o cosseno de um ângulo θ é negativo, ele está lá no segundo quadrante. Ou seja, o valor do cosseno negativo indica que o ângulo θ está entre 90 e 180 graus. Ou seja, o ângulo entre U e V é um ângulo obtuso. É um ângulo entre 90 e 180 graus. E no terceiro caso, que vamos analisar quando o produto escalar for igual a zero, produto escalar sendo igual a zero, supondo então que U e V são vetores não nulos, para que o segundo membro seja igual a zero, o cosseno de θ também precisará ser igual a zero. Aí se faz a pergunta, qual é o ângulo cujo cosseno vale zero? Pensou na resposta? Bem, o ângulo cujo cosseno vale zero é o ângulo de 90 graus. Então, isso quer dizer que quando o produto escalar entre U e V é igual a zero, os vetores são perpendiculares entre si, porque formam, então, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus entre si. Tá? Então, recapitulando, vamos fazer da seguinte forma. Quando o produto escalar entre dois vetores for positivo, o ângulo entre esses vetores é um ângulo agudo, e está entre 0 e 90 graus. Quando o produto escalar for negativo, nós teremos então que o ângulo entre esses dois vetores, U e V, é um ângulo obtuso, estando entre 90 e 180 graus. E quando os vetores tiverem um produto escalar nulo, significa que eles são perpendiculares entre si. Esse terceiro caso refere-se, inclusive, a uma condição de ortogonalidade entre dois vetores. Se o produto escalar entre dois vetores é zero, significa que eles são ortogonais entre si. E, reciprocamente, se eles são ortogonais entre si, significa que o produto escalar será igual a zero. Continuamos então esta aula com um exercício. Mostrar essa relação, tá? Mostrar essa igualdade a partir de vetores U e V. A igualdade diz o seguinte, que o quadrado do módulo de uma soma de U por V será dado a partir do quadrado do módulo do primeiro, mais o quadrado do módulo do segundo, mais 2 vezes o produto escalar entre U e V. Então, seguiremos da seguinte forma. Então, vamos fazer aqui quem é, então, o quadrado do módulo da soma de U por V. Bem, da forma como nós definimos aqui nessa observação, nós vemos que o quadrado de um vetor é igual ao produto escalar de um vetor por ele mesmo. Então, aqui nós temos o quadrado de um vetor, que, de acordo com aquela primeira observação, é o produto escalar de um vetor, no caso, este vetor é a soma, por ele mesmo. Tá? Bom, de acordo com as propriedades operatórias do produto escalar, nós temos a distributividade da soma. Então, eu tenho essa distributividade aqui, onde eu tenho o vetor U mais V, fazendo o produto escalar
com a primeira parcela, que é o U, somado com o vetor soma U mais V, fazendo o produto escalar com a segunda parcela, que é o V. Bom, em seguida nós aplicamos novamente a distributividade em relação à soma no produto escalar. Segue daqui que nós temos o produto de U por U somado com o produto de V por U. Dando prosseguimento agora nessa distributividade, nós temos a soma do produto de U por V somado com o produto V por V. Bom, seguindo a definição novamente, nós temos que o produto de um vetor por ele mesmo é o módulo deste vetor ao quadrado. Temos da comutatividade no produto escalar que o produto de U por V é igual ao produto de V por U. Essa comutatividade foi tratada lá nas propriedades operatórias. A segunda propriedade foi essa. Então, aqui nós temos V com U sendo U com V. Portanto, nós temos duas vezes o produto de U com V. E, finalmente, nós temos de novo que o produto de um vetor por ele mesmo nada mais é do que o módulo deste vetor elevado ao quadrado. Dessa forma, nós temos a relação que queríamos demonstrar, onde o quadrado da norma da soma de U com V é igual a norma de U ao quadrado mais o produto escalar entre U e V mais a norma de V. Então, vamos proceder agora à resolução desse exercício. Determine o valor de M, sabendo que as coordenadas do vetor V são 2, 1 e menos 1, e que este vetor forma um ângulo de 60 graus com um vetor AB determinado pelos pontos A e determinado também pelo ponto B. Notem que o objetivo da questão é determinar o valor de M, de modo que o ângulo entre o vetor V e o vetor AB seja um ângulo de 60 graus. Sabendo então que o vetor AB é obtido a partir dos pontos A e B. Tá? Então, antes de fazer diretamente o cálculo do M, nós precisamos de alguns pré-requisitos. Tá? Lembrando o seguinte, como ele faz uma relação aqui de um ângulo entre vetores, nós temos então aquela relação do produto escalar com o ângulo entre os vetores dados a partir desse produto escalar. Então veja só, a relação é a seguinte, a relação diz que o cosseno do ângulo entre dois vetores é igual ao produto escalar entre eles dividido pelo módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo. Então aqui nós temos uma série de coisas para calcular anteriormente, tá? Nós temos uma série de coisas para se calcular previamente. Uma delas é o módulo do vetor V. Bom, o módulo do vetor V é dado então pela raiz quadrada. Lembra? Módulo de um vetor é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Como as componentes são 2, 1 e menos 1, os seus quadrados são respectivamente 4, 1 e 1. Portanto, o módulo de V vale raiz quadrada de 6. Vamos guardar essa informação aqui, tá? O módulo de V é igual a raiz quadrada de 6. Bom, outra informação fala sobre as coordenadas dos pontos A e B que determinam o vetor AB. Então, eu vou atrás dessas coordenadas do vetor. Então, as coordenadas do vetor AB, lembra, são obtidos fazendo as coordenadas de B menos A. Então, fazendo as coordenadas de B menos A nessa ordem, nós teremos 4 menos 3, que é 1,
Depois 0 menos 1, que é menos 1. E por último, m menos o menos 2. Menos por menos é mais. Ficamos então com m mais 2. M mais 2 é a terceira componente do vetor AB. Bom, próximo passo agora, de acordo com esta fórmula que eu vou resolver a questão, é obter o módulo de AB. Então, o módulo de AB é igual a raiz quadrada do quadrado de 1, que é 1, mais o quadrado de menos 1, que também é 1, mais o quadrado de m mais 2. E aqui eu aplico aquele produto notável que fala sobre o quadrado da soma. Então, o quadrado de m mais 2 é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Dessa forma, eu tenho que o módulo de AB é dado por m ao quadrado mais 4m mais 4 mais 2 dá igual a 6. Então, eu tenho essa informação aqui, já tinha essa. Bom, já tenho a norma de V, que é o módulo de V, já tenho o módulo de AB, falta o produto escalar entre os vetores. Aqui, ó, AB e o vetor V. Tá? Lembrando que as coordenadas de V são 2, 1 e menos 1. Façamos então este produto escalar. Produto escalar agora entre V e AB. Tá? Produto escalar, então, é a soma do produto coordenada a coordenada, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Tá? Vamos fazer o seguinte. É este vetor fazendo um produto escalar com este vetor. Tá? Então, vamos lá. 2 vezes 1 dá 2. Depois, menos 1 vezes 1 dá menos 1. E menos 1 vezes m mais 2 dá menos m menos 2. Seguindo então com o cancelamento desse 2 com menos 2, eu tenho então que o produto escalar de V pelo vetor AB é dado então por menos 1 menos m. Ok? Bom, gravem esses valores, tá? Gravem esses valores. Vamos colocar aqui organizado da seguinte maneira. Qual foi o valor encontrado para o módulo de V? Foi igual a raiz quadrada de 6. Qual foi o módulo do vetor AB? Bom, o módulo do vetor AB está aqui. Raiz quadrada de m ao quadrado mais 4m mais 6. Qual foi o produto escalar entre V e AB? Bom, esse produto escalar foi menos 1 menos m. Menos 1 menos m. Ok. Então, agora eu substituo dentro daquela relação, né? Essa relação aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Cosseno de θ é igual ao produto escalar de V por AB dividido pelo módulo de V vezes o módulo de AB. Bom, como θ é o ângulo entre U e V e este θ é igual a 60 graus, nós temos que nos lembrar qual é o valor do cosseno de 60 graus. Bem, de acordo com as tabelas trigonométricas, o cosseno de 60 graus vale 1/2. Então, cosseno é 1/2, substituo aqui. O produto escalar entre V e AB é menos 1 menos m.
Eu posso muito bem colocar esse sinal de menos em evidência e escrever assim. Ok? Pois bem, este aqui é o produto escalar entre AB e V. Em seguida, eu venho aqui para o denominador, onde eu tenho que colocar quem? Tenho que colocar o módulo de V, que é igual a raiz quadrada de 6, vezes o módulo de AB, que é raiz quadrada de m ao quadrado mais 4m mais 6. Ok? Então, a nossa relação é essa. Vamos então para o próximo passo. Ficamos então com isso, ó. Meio é igual a menos m mais 1. E aqui eu coloco só sobre um único radical. Esse 6 vai para cá, fica 6, que multiplica m ao quadrado mais 4m mais 6. Assim. Bom, o próximo passo aqui será calcular o produto dos extremos e o produto dos meios, porque estamos diante de uma proporção. Tá? Fazendo o produto dos extremos pelo produto dos meios, nós temos a raiz quadrada de 6 vezes m ao quadrado mais 4m mais 6, que multiplica 2 por menos m mais 1. Então, vai ficar menos 2, que multiplica m mais 1. Tá? Bom, a fim de me libertar dessa raiz quadrada, eu vou elevar os dois membros ao quadrado. Tá? Levamos os dois membros da igualdade ao quadrado. Tá? Quando eu elevo os dois membros da igualdade ao quadrado, supondo que essa quantidade seja positiva, eu tenho então 6 que multiplica m ao quadrado mais 4m mais 6. E aqui eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, vezes m mais 1 ao quadrado. Tá? Então, nós ficamos aqui agora distribuindo esse 6 em relação a essa soma. Ficamos com 6m ao quadrado mais 4m. Ficamos então com 6m ao quadrado mais 24m mais 36, igual a 4 que multiplica. Aqui nós temos o quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Distribuindo agora, aqui nós temos 4m ao quadrado mais, 4m ao quadrado mais 8m mais 4. Aqui só repetimos o primeiro membro. Bom, o próximo passo, então, é somar os termos semelhantes. Nós temos 6m ao quadrado. Esse cara aqui fica no primeiro membro como sendo menos 4m ao quadrado. Resultando, então, em 2m ao quadrado. 24m menos 8m dá igual a 16m. E 36 menos 4 igual a 32. E no segundo membro não tem mais ninguém, porque todo mundo foi para o primeiro, você iguala a 0. Temos então a equação do segundo grau. Nesta equação do segundo grau, antes de resolvê-la, eu noto que todos os coeficientes são pares. Isso permite que eu faça a divisão por 2. Então, 2m ao quadrado dividido por 2 é m ao quadrado. 16m dividido por 2 é igual a 8m. E 32 dividido por 2 é igual a 16. Igual a 0. Tá? Pois bem, para resolver essa equação do segundo grau, você tem aí N possibilidades. Tá? Você pode completar quadrado, você pode usar a fórmula de Bhaskara, você pode usar fatoração. Tá? Eu vou observando aqui, de acordo com a natureza deste produto notável, ele me parece ser um quadrado perfeito. Tá? Me parece ser um quadrado perfeito, porque aqui eu tenho o m ao quadrado como sendo o quadrado do primeiro,
Este 8m, eu estou vendo ele como sendo 2 vezes 4 vezes m, tá? 2 vezes 4 vezes m dá 8m. E aqui nós temos o quadrado do mesmo 4. 4 ao quadrado 16, né? Então, o quadrado do segundo termo. Então, eu vou ver isso aqui como sendo um quadrado perfeito da seguinte forma: m mais 4 ao quadrado igual a 0. Bom, a fim de que m mais 4 ao quadrado seja igual a 0, obrigatoriamente nós temos que m mais 4 é igual a 0, pois o único número cujo quadrado é 0 é ele mesmo. Portanto, m mais 4 igual a 0. Segue daqui, então, que m é igual a menos 4. Bom, no próximo exercício, nós temos então que mostrar que um triângulo determinado pelos vértices A, B e C é retângulo no vértice B. Pois bem, para que isso ocorra, nós temos então que esses dois vetores determinados por B e C e vetor BA são ortogonais entre si. E a condição de ortogonalidade entre dois vetores está ligada ao produto escalar, da seguinte forma, tá? O produto escalar entre dois vetores é igual a 0 se e somente se eles são ortogonais entre si. Então vamos lá. Para que ele seja retângulo, ou seja, o ângulo B seja 90 graus, nós temos então 5, 4, 3, 2, 1. Bom, no próximo exercício nós temos que demonstrar que o triângulo determinado pelos vértices A, B e C é retângulo no vértice B. Para isso, nós vamos então trabalhar com os vetores BC e BA e utilizar então a condição de ortogonalidade entre vetores. Dois vetores são ortogonais se e somente se o produto escalar entre eles é igual a 0. Portanto, essa é a condição do problema. Se eu quero mostrar que o triângulo é retângulo em B, eu tenho que mostrar então que o ângulo de vértice B é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. E ele sendo de 90 graus, significa dizer que o produto escalar entre o vetor BA e o vetor BC é igual a 0. Ok? Então vamos lá, vamos determinar primeiro quais são esses vetores. Quem é o vetor BA? Bom, o vetor BA é obtido fazendo A menos B. Portanto, o vetor BA, eu faço a subtração das coordenadas A menos B. 2 menos 2 é 0. 3 menos 1 é 2. E 1 menos o menos 1 é igual a 2. Vamos agora determinar as coordenadas do vetor BC, que eu faço então as coordenadas de C menos B. Então, C menos B eu obtenho sendo iguais a 2 menos 2 dá 0, 2 menos 1 é 1, e menos 2 menos o menos 1 fica menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. Tá? Pois bem, faço agora o produto escalar dos vetores BA e BC, que são os candidatos, então, a vetores cujo ângulo é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, façamos esse produto escalar. 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 menos 2 é 0. Dessa forma, fica evidente que os vetores BC e BA, por formarem um ângulo de 90 graus, são retos. E sendo retos, o triângulo ABC é retângulo no vértice B. Falaremos agora da projeção ortogonal entre vetores.
Considere dois vetores U e V. O que nós iremos fazer agora é projetar o vetor U na direção do vetor V. Quando fazemos isso, nós obtemos aqui um novo vetor. Este vetor é definido como sendo um vetor expresso como a projeção de U na direção do vetor V. Notem, por exemplo, que esse meu vetor W é um vetor que é paralelo ao vetor V. Portanto, eu posso expressar que a projeção é um múltiplo escalar do vetor V. A fórmula prática para se encontrar esse vetor projeção do vetor U na direção do vetor V é dado então pelo produto escalar de U por V dividido pela norma ou pelo módulo do vetor V ao quadrado. Esse é o valor do escalar alfa. E eu devo multiplicá-lo, então, pelo vetor V. Então, a projeção do vetor U na direção do vetor V é dado, então, pelo produto escalar de U por V dividido pela norma de V ao quadrado, multiplicado pelo vetor V. Façamos, então, uma aplicação prática deste resultado. Determine a projeção do vetor U de coordenadas 2, 3 e 4 sobre o vetor V de coordenadas 1, menos 1 e 0. Então, nós temos o vetor V aqui, nós temos o vetor U aqui, e queremos então encontrar este vetor aqui, que é a projeção de U na direção do vetor V. Pela fórmula que acabamos de analisar, nós temos então que calcular aqui alguns elementos previamente. Eu preciso calcular o produto escalar de U por V e eu preciso também da norma do módulo do V ao quadrado. Tá? Então vamos lá. O produto escalar de U por V é 2 vezes 1 mais 3 vezes menos 1 mais 4 vezes 0, que é igual a 2 menos 3 mais 0. Isso aqui é igual a menos 1. Portanto, o produto escalar de U por V vale menos 1. Também precisarei do módulo do vetor V ao quadrado. Bom, o módulo do vetor V ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Bom, segue daqui então que o módulo de V elevado ao quadrado é igual a 1 mais 1 mais 0, ou seja, 2. Dessa forma, a projeção do vetor U na direção V é dado pelo produto escalar, que já calculamos aqui, menos 1, dividido pelo módulo do V ao quadrado, multiplicado pelo vetor V, cujas coordenadas são 1, menos 1 e 0. Tá? Expressa em coordenadas, isso aqui é menos 1 meio, 1 meio e 0. Temos dessa forma a projeção de U sobre o vetor V. Então, finalizamos essa parte de produto escalar. Prosseguimos, então, agora com o produto vetorial. Anteriormente, que o produto escalar é um produto que transforma dois vetores em um escalar real. Agora, quando estivermos tratando do produto vetorial, esta é uma aplicação que transforma
dois vetores, U e V, em um novo vetor, que eu posso chamar de W, onde W é expresso como produto vetorial de U por V. Essa é a leitura que fazemos diante dessa notação, tá? Então, deixando isso bem claro, o produto vetorial ele pega dois vetores e transforma num terceiro vetor. Este vetor, por sua vez, traz algumas características. É preciso, então, caracterizar o produto vetorial em relação ao seu módulo, direção e sentido. É o que faremos a seguir, tá? Então, vamos lá. Dado dois vetores, U e V, o vetor U, produto vetorial com V, é um vetor cujo módulo é dado a partir dessa relação. O módulo do produto vetorial entre U e V será, portanto, o módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo entre U e V. Aqui, θ é o ângulo entre os vetores U e V, tá? Bom, esta fórmula que representa o módulo do produto vetorial entre U e V, vamos ver agora que ele coincide com a área deste paralelogramo aqui, tá? Se não vejamos. Vamos lá. Façamos o seguinte, ó. Vamos calcular então a área A deste paralelogramo. Bom, a área A deste paralelogramo é igual, só lembrando, a área de qualquer paralelogramo é igual a base vezes a altura. A altura deste paralelogramo eu estou indicando aqui por H. E observando esse pequeno triângulo aqui, eu chego à conclusão, via relações trigonométricas, que este H, essa hipotenusa, multiplicada pelo seno do ângulo θ. Ou seja, a altura H é o tamanho da hipotenusa, ou seja, módulo de V, multiplicado pelo seno do ângulo θ. Tá? Isso aqui nada mais é do que a definição de seno de um ângulo, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Depois eu isolo o cateto oposto, que é o H, fica então a hipotenusa vezes o seno do ângulo, tá? Então, a área deste paralelogramo aqui é dado pela medida da base, que é o módulo de U, vezes a altura do paralelogramo, que é H. Só que, pelo que acabamos de ver, a medida de H é o módulo de V vezes o seno de θ, que é o ângulo entre U e V. Dessa forma, nós temos que a área do paralelogramo é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o seno do ângulo entre U e V. E isso coincide exatamente com a norma, com o módulo do produto vetorial. Então, recapitulando, o módulo do produto vetorial entre U e V é dado por esta fórmula, que corresponde à área do paralelogramo, definido pelos vetores U e V. Bom, o próximo passo agora, já que eu já caracterizei o módulo do produto vetorial, é caracterizar a direção deste produto vetorial. Pois bem, então a direção é dada da seguinte forma. Dado dois vetores, U e V, dado dois vetores, U e V, o produto vetorial entre U e V
terá uma direção que é simultaneamente ortogonal a U e a V. Ou seja, terá essa direção aqui, que é ortogonal simultaneamente a U e a V. Tá? Então, você sempre terá essa direção para o produto vetorial de U por V. É sempre uma direção que é simultaneamente ortogonal a U e também ortogonal a V. Bom, uma vez caracterizada a direção, falta caracterizar o outro elemento, que é o sentido. Então, o sentido do produto vetorial de U por V é um sentido de modo que os vetores nessa ordem, U, V e produto vetorial de U por V, formem uma base positiva, tá? Do ponto de vista geométrico, uma base é positiva quando ela segue a regra da mão direita, né? A regra da mão direita, você pode colocar seus dedos na posição do vetor U, esses dedos fecham-se na direção do vetor V e você observa para onde está o polegar. Neste caso aqui, o polegar estaria para cima e neste caso aqui, o polegar estaria para baixo. A famosa regra da mão direita, muito utilizada na física, tá? Então, com isso, nós fechamos a caracterização do produto vetorial. Dado dois vetores U e V, o produto vetorial entre U e V é um novo vetor cujo módulo coincide com a área do paralelogramo definido por U e V, de modo que a direção é uma direção que é ortogonal aos vetores U e V, e de modo que o sentido da base U vetorial com V, seja uma base positiva, respeitando então a regra da mão direita. Bom, do ponto de vista de coordenadas, nós iremos obter o produto vetorial entre dois vetores U e V, cujas coordenadas são respectivamente x1, y1, z1, x2, y2, z2, a partir desse determinante, onde na primeira linha eu coloco os vetores básicos, que são os vetores i, j, k, que vão definir as componentes do vetor produto vetorial. Colocamos na segunda linha as coordenadas do vetor U e na terceira linha colocamos as coordenadas do vetor V, tá? E aplicamos aí a resolução de um determinante. Eu expressei aqui a resolução de um determinante a partir da regra do menor cofator, tá? Onde você pega este elemento aqui, que é o i, você isola a linha do i e multiplica ele pelo determinante menor. Depois você subtrai da coluna J, esquece essa, e utiliza só este determinante menor. Somado com o K, isola-se essa coluna e trabalha apenas com esse determinante 2 por 2. Essa é a famosa regra do menor cofator. Então, vamos calcular aqui o produto vetorial entre os vetores U e V. Vamos dividir esse em dois exercícios. Eu vou calcular inicialmente o produto vetorial de U por V. Vou colocar aqui uma opção A, calcular produto de U por V.
E em seguida eu calculo de V com U. E faço um comparativo entre esses dois resultados. Então vamos lá, para calcular esse produto vetorial, como eu já falei, tá? Eu coloco na primeira linha os vetores básicos, os vetores canônicos I, J, K, para que eu tenha as componentes. Em seguida eu coloco as coordenadas do primeiro vetor, que é 5, 4, 3, e do segundo, que é 1, 0 e 1. Tá? Vamos fazer ele via regra do menor cofator, tá bom? Então vamos lá. A componente I terá qual escalar? Bom, quando eu estiver trabalhando a componente I, eu isolo essa linha e trabalho apenas com essa matriz menor. E calculo então o determinante dessa matriz menor. Quando eu estiver no J, pela regra do menor cofator, eu tenho que colocar o sinal de menos inicialmente. E agora eu vou trabalhar ignorando a coluna J e trabalhando apenas com o restante, ou seja, 5, 1, 3 e 1. Por último, eu vou em busca da componente K do meu vetor produto vetorial. E aí eu esqueço da terceira coluna e trabalho só com as duas primeiras. 5, 4, 1 e 0. Portanto, o vetor resultante é um vetor I que multiplica. Vamos resolver esse determinante 2 por 2, tá? 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 0 é 0. Então, 4 menos 0 é 4. Menos J. Esse determinante terá que valor? 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 1 é 3. 5 menos 3 dá 2. E esse agora, 5 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 4, menos 4. Portanto, K vezes menos 4. Então, 4 vezes o I, a primeira componente é 4, menos 2 na segunda componente, que é vezes J, e menos 4. Então, este é o produto vetorial entre os vetores U e V. Correto? Bom, o que acabamos de fazer foi o produto vetorial entre U e V, nessa ordem, U vezes V. Agora trataremos do produto vetorial V por U, tá? Então, vamos proceder então. Coloco aqui os vetores básicos I, J, K. Coloco as coordenadas do primeiro vetor do produto, que nesse caso aqui é V, portanto 1, 0, 1. E coloco agora as coordenadas do segundo vetor. Dá-lhe regrinha do menor cofator. O vetor I eu multiplico pelo determinante 0, 4, 1 e 3. Esse determinante menor eu obtenho isolando a coluna que começa com I. Menos. Vamos agora isolar a coluna que tem J e trabalhar apenas com as colunas I e K, formando então o determinante menor 1, 5, 1 e 3. Mais K vezes o determinante menor, esquece a coluna do K e trabalha só com as colunas do I e J. 1, 0, 5 e 4. Tá? Portanto, nós temos o I multiplicado pelo escalar 0 menos 4. Aí menos J, que multiplica o escalar 3 menos 5 dá menos 2. Mais K, que multiplica o escalar 4 menos 0 dá 4. Portanto, o vetor é menos 4.
menos por menos é mais 2, ou simplesmente 2 e 4. O que se observa, por exemplo, quando eu faço a comparação entre o produto vetorial de U por V e de V por U? Enquanto U por V nós tínhamos como resultado 4 menos 2 e 4, no produto V por U nós temos menos 4, 2 e menos 4. Qual é a observação que se tira daqui? Notem, o produto de U vetorial por V, ele é exatamente igual ao produto vetorial V por U, porém com todos os sinais trocados. Ou seja, o produto vetorial U por V é igual a menos o produto vetorial V por U. Então a conclusão que se chega é que o produto vetorial não é comutativo. Além disso, via regra, via propriedade de determinante, imagina o que aconteceria se os dois vetores U e V fossem paralelos, ou seja, o vetor U fosse múltiplo escalar do vetor V. Ora, se isso acontecesse, nós teríamos duas linhas de um determinante como sendo duas linhas paralelas. Seguindo propriedade de determinante, nós temos que quando duas linhas de um determinante são paralelas, múltiplas uma da outra, o determinante é nulo. Então, sempre acontece que quando os dois vetores U e V são múltiplos escalares um do outro, o produto vetorial entre eles é igual a zero. Tá? Então, vamos prosseguir aqui fazendo mais um exercício. Bom, vamos aplicar então em mais um exercício. Dados os vetores U de coordenadas 1, 2 e menos 1 e V de coordenadas 0, menos 1 e 3, calcule a área do paralelogramo determinado por 3U e V menos 1. Ora, a área de um paralelogramo definida a partir de dois vetores nada mais é do que o módulo do produto vetorial entre eles. Então, o primeiro passo aqui é encontrar o produto vetorial entre esses vetores aqui. O vetor 3U é 3 vezes o vetor U, portanto, é o vetor de coordenadas 3, 6 e menos 3. E o vetor V menos U, eu faço a subtração das coordenadas V por U nessa ordem, obtendo então menos 1, menos 3 e 4. Em seguida, eu faço o produto vetorial entre 3U e V menos U. Produto vetorial entre 3U e V menos U é dado, então, pelo vetor. Preenchemos aqui na segunda linha com as coordenadas do primeiro vetor e na última linha com as coordenadas do segundo vetor. Em seguida, façamos a regra do menor cofator. Componente I tem um determinante menor dado por 6, menos 3 e 4, menos J multiplicado pelo determinante menor 3, menos 1, menos 3 e 4, mais K vezes o determinante menor 3, 6, menos 1 e menos 3. Então, na componente I, nós temos, vamos lá, menos 24, e na diagonal secundária nós temos um produto sendo 9. Então, fica 24. 24 menos 9 dá igual a 15. 24 menos 9, 15. Menos J que multiplica. 3 vezes 4 é 12. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. Então, ficaremos com 12 menos 3, que é igual a 9. Somado com K vezes o determinante.
3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9, na diagonal secundária nós temos um produto menos 6, então ficamos com menos 9 menos o menos 6. Portanto, vai ficar menos 9 mais 6, que é menos 3. Portanto, o resultado deste produto vetorial é dado, então, pelo vetor 15 na posição I, menos 9 na J e menos 3 na K. Este aqui é o vetor, produto vetorial de 3U por V menos U, tá? Bom, como nós queremos saber a área do paralelogramo determinado por esses vetores, então eu tenho que fazer o módulo do produto vetorial. Portanto, deveria fazer o módulo do vetor 15, menos 9 e menos 3, que é dado então pela raiz quadrada de 15 ao quadrado mais menos 9 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 225 mais 81 mais 9, que é igual a raiz quadrada de 315. Fatorando este valor, temos então 3 raiz quadrada de 35. Dessa forma, a área do paralelogramo dado por 3U e V menos U é dado por 3 vezes a raiz de 35 unidades de área. E fizemos isso calculando o quê? Calculando o módulo do produto vetorial, que é numericamente igual à área do paralelogramo definida a partir de 2 vetores. Bem, com esse exemplo nós finalizamos esta aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado ela ao máximo. Façam todos os exercícios que lhes forem propostos. Pesquisem em busca de novos exercícios até com que vocês tenham segurança e domínio do conteúdo tratado aqui. Um forte abraço e até a próxima.